Olá, seja bem-vindo à nossa próxima aula de Direito Eclesiástico. Estamos aqui na nossa quinta aula hoje. E hoje eu quero falar sobre o que o obreiro precisa saber sobre os seus direitos e deveres. Tratando-se primeiramente de direito, sem distinção de qualquer natureza, como diz lá no artigo 5 da Constituição, ele tem os seus chamados direitos fundamentais, que são 5 direitos fundamentais. E quais são esses 5 direitos que fazem parte da lei pétrea ou lei imutável dentro da Constituição? É o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dentro dos termos da lei, claro. De maneira que quando alguém afronta os direitos dos outros, perde-se também alguns direitos. Quais? Direitos à liberdade e direito à propriedade, ou seja, por conta da questão da prisão ou reclusão, ou também a questão da indenização, ou seja, é importante que a gente saiba quais são os nossos direitos, mas também que nós conheçamos os nossos deveres. Primeiramente, nós temos o direito de representar a nossa fé e manifestar a nossa consciência livremente, como está no artigo 5, inciso 6 da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença religiosa, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidas, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, esse é o direito de todo religioso, independente que ele seja evangélico, católico ou umbandista, não importa. Todo homem que vive ou pratica uma fé religiosa, ele tem dentro da Constituição, protegida por lei, esse direito. Tem também o direito de fazer capelania nos termos de regimento interno da instituição, porque a lei diz o seguinte, que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, artigo 5, inciso 7 da Constituição. Mas a lei também ela vai regulamentar essa questão da capelania. Como é que pode ser essa visita? A lei que regulamenta a capelania é a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000. Ela vai ali dizer como é feita essa capelania, vai regulamentar e vai falar também qual o procedimento deve ser adotado, porque às vezes a pessoa pensa que por ter o direito de entrar nas instituições civis e militares, como hospital, instituições como cadeias, delegacias, então já pode ir lá e fazer. Quando na verdade há um protocolo, há um regimento interno de cada instituição que deve ser respeitado, para que possamos também ter o nosso direito ali ativo. Nós temos também um terceiro direito, que é manifestar-se pacificamente em locais públicos, que é a chamada direito ali das reuniões, direito da manifestação livre. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigida apenas aviso prévio às autoridades competentes. Ou seja, eu quero fazer um culto ao ar livre, eu quero fazer uma marcha para manifestar a minha fé, eu quero fazer uma reunião popular ali, convocar o povo para exigir alguma coisa do poder público. Isto é garantido por lei, porém a lei deixa bem claro que é reunião pacífica e sem armas. Quando há uma reunião para exigir alguma coisa, mas que as pessoas estão ali agressivamente com armas, então já não é mais ali uma reunião pacífica e sem arma, ela já não tem legalidade para funcionar. Eu tenho também o direito de oferecer cursos de capacitação teológica, além de ensinos diversos que englobam a cultura, a arte e o saber, com base no artigo 206, inciso 2 da Constituição Federal, que é chamada a Lei da Liberdade de Cátedra. Ou seja, eu posso ensinar, posso treinar, posso dar aula, cursos livres aí para as pessoas, porém sem conotação com o MEC. Para fazer conotação com o MEC, então eu preciso legalizar, procurar o Conselho de Educação, instituir legalmente de acordo com as normas do MEC, senão não terá reconhecimento pelo MEC. Mas cursos fora do reconhecimento do MEC, a gente pode dar treinamentos aí para obreiros, cursos para pregadores, para pastores. Temos essa liberdade de pesquisar, de aprender, de ensinar e divulgar a cultura, a arte e o saber.
É o direito de constituir escolas filantrópicas ou particulares, desde que atendam à legislação, lá no artigo 209, que o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Quais são as condições para que uma igreja possa abrir ali, então, uma escola filantrópica ou até uma escola de ordem privada? Primeiramente, é o cumprimento das normas gerais da educação nacional, do MEC, e em segundo, conseguir a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, que é concedido pela prefeitura, que emite a lei ou alvará, a Receita Federal, que emite o CNPJ, e o Conselho de Educação, que vai emitir a legalização para que essa escola possa funcionar. Conseguindo tudo isso, como obreiro, como pastor, posso também ali instituir uma escola. Como obreiros, como homens de Deus, representantes da nossa fé, nós temos o direito de realizar casamentos no mesmo poder legal conferido por lei, no caso para ministros oficiais, que são pastores, bispos ou apóstolos. O Código Civil, no artigo 1515, vai dizer o seguinte, que o casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data da celebração. O artigo 1515 do Código Civil, ele vai dizer que o casamento religioso ele tem o mesmo efeito do casamento civil se atender ali às normas, ou seja, o que é que pode se fazer para que esse casamento ele seja. O pastor ele pode casar? Pode. Na Lei 1110 de 1950, ela regula o casamento dos efeitos civis ao casamento religioso. E no artigo 2, vai dizer o seguinte: determinada a habilitação para o casamento perante o oficial religioso civil, é facultado aos nubentes para se casarem perante a autoridade civil ou ministro religioso, ou seja, é uma opção que a pessoa escolhe. Requerer a certidão de que estão habilitados na forma da lei civil, ou seja, o cartório vai dar esse documento, deixando-a obrigatoriamente em poder da autoridade celebrante, ou seja, o pastor vai pegar esse documento para que seja arquivada. No artigo 3, vai dizer o seguinte: dentro de 3 meses imediatos, a entrega da certidão a que se refere o artigo anterior, o celebrante do casamento religioso ou qualquer interessado poderá requerer a sua inscrição no registro público, ou seja, primeiramente os nubentes pegam o documento no cartório, leva até o pastor pega esse documento, marca o dia do casamento, celebra o casamento, faz a ata ali que foi celebrado aquele casamento naquele dia, os nubentes pegam aquela ata e pegam o documento, levam no cartório de novo, reconhece firma desse casamento e ali então pega a certidão. No parágrafo único da Lei 1110 de 1950, no artigo 2, vai dizer: a prova do ato do casamento religioso subscrita pelo celebrante conterá os requisitos constantes dos incisos no artigo 81 do decreto número 4.857 de 9 de novembro de 1939, exceto do número 5, que é a Lei dos Registros Públicos. Parágrafo 2º. O oficial do registro civil anotará a entrada no prazo do requerimento e dentro de 24 horas fará a inscrição. A igreja também ela tem a isenção de pagamentos tributários ao Estado. Lá no artigo 1º da Lei 3.193, de 4 de julho de 1957, dispõe sobre a aplicação do artigo 31, inciso 5, a linha B da Constituição Federal, que é isenta de impostos templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e assistência social. A lei vai dizer o seguinte: o que é que a lei diz? À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios é vedado lançar imposto sobre templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de assistência social. As igrejas, os partidos políticos, as associações também não pagam imposto. Isso é garantido por lei, segundo a Lei 3.193, no artigo 31, inciso 5, a linha B. Vai estar ali defendendo isso aí. Quais são, então, pastor, esses nossos deveres? Assim como a igreja ela goza de direitos garantidos por leis,
aos líderes e membros também são embasados ali nas suas obrigações. Então, a Bíblia já é perfeita nas suas leis, mas em segundo lugar nós temos as leis que regem ali a questões humanas e políticas sociais. Por isso, a Constituição também, ela vai trazer ali as obrigações da igreja, as obrigações dos homens e das mulheres de Deus como cristãos, como obreiros, como pastores e assim por diante. Primeiro, contribuir para uma sociedade livre, justa e solidária. Está lá no artigo 3, inciso 1. Mas o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, versículo 14, diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Então, antes da lei falar que é uma obrigação nossa contribuir para uma sociedade livre, justa e solidária, a Bíblia já nos disse que nós precisamos cumprir com os nossos deveres cristãos, para que possamos contribuir sim para uma sociedade melhor. Em segundo lugar, é nosso dever como cristão promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza. Nós não somos preconceituosos, nós não somos racistas, nós não somos homofóbicos. A igreja é muito acusada de homofobia, há uma má interpretação em relação a isso aí, nós não somos homofóbicos. Respeitar a liberdade de crença e consciência filosófica, política e religiosa dos seus cidadãos. Como pastor, eu não posso extinguir, eu não posso extirpar, não posso eliminar da minha comunidade, do meu ciclo, pessoas que não pensam como eu penso. A igreja ela é livre, primeiramente ela tem que contribuir para a liberdade de pensamento e liberdade de expressão política, filosófica. Nós temos igrejas onde as pessoas não podem se manifestar, não podem falar o que pensa, porque elas são logo expulsas como rebeldes e tudo mais. E a igreja ela precisa consolidar ali os seus membros. Então, se alguém não pensa igual a mim, essa pessoa deve ser consolidada, deve ser chamada, deve ser atraída ali para poder ouvir. Se ela, por livre vontade e espontânea vontade, não quiser me ouvir, quiser sair, aí é com ela é livre também para sair, porque ninguém é obrigado a sair, nem é obrigado a permanecer na nossa crença, na nossa fé. A igreja também tem a obrigação de eliminar o preconceito de qualquer natureza. A igreja tem que contribuir aí para o combate ao preconceito e ao racismo. A lei 7.616, ela caracteriza como crime o racismo, né? Então, crime inclusive inafiançável. Por isso a igreja ela precisa também estar em linha aí com as leis dos homens no combate ao racismo e ao preconceito racial. E vamos ver o que diz aqui a lei 7.716, no artigo 1º. Serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, a pena de 2 a 5 anos de prisão e multa. Valendo ressaltar que na mesma pena incorre quem cometer crimes de racismo no contexto religioso, impedindo que alguém tenha a liberdade de acesso por conta de cor, religião, etnia ou qualquer outra natureza, levando assim uma pena de 2 a 5 anos de prisão, proibição de frequentar os locais desse tipo por mais 3 anos. Então a igreja tem a obrigação de pregar a verdade e eliminar qualquer rastro de mentiras, principalmente as que venham tirar a paz e o bom andamento social. Nós temos visto no mundo gospel muitas mentiras e fake news espirituais sendo pregadas aí. Pessoas que anunciam desastres, porque Deus me mostrou, tive uma revelação que vai acontecer um terremoto, vai morrer muita gente, eu chorei e eu disse, meu Deus, o porquê? E Deus disse que é para punir aí a nação. Então você não saia de casa, feche a sua porta, não vá para tal lugar, não vá para o shopping, porque vai cair tudo por cima de você. Gente, a pessoa que faz isso, ela não sabe o mal que ela está fazendo. A Lei 3.688, que é a Lei das Contravenções Penais, ela vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para você. O artigo 41, que dispõe sobre crime de falso alarme de desastre e catástrofe. Aí o artigo 41 vai dizer o seguinte, da lei
a Lei das Contravenções Penais, que é a Lei 3.688, artigo 41. Provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, pena: prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Fazendo o cálculo deste do R$200 mil, R$200 mil ou 2 contos de réis, calculando aí, é uma multa que vai de 4 mil até R$246 mil. Então, pelo amor de Deus, cuidado com o que se compartilha. Quem tem aí o legado de anunciar essas coisas é quem entende da área, são cientistas que têm provas para mostrar realmente o que está acontecendo. Nós não temos. Se Deus não revelou e foi coisa da sua cabeça, e alguém entrar com ação contra você, você vai pagar muito caro por conta disso. Então, muito cuidado. Nós já tivemos vários problemas com revelações aí desse tipo, né? A pessoa pregando mentira, dizendo que foi Deus que falou. Então, a igreja tem essa obrigação. Uma segunda obrigação que a igreja tem aqui é, dentro do inciso da questão da mentira, né? É evitar o crime de curandeirismo e charlatanismo em púlpitos. Por que eu estou falando aqui da questão do crime de charlatanismo e curandeirismo no púlpito? Ou fora do púlpito, né? Não é que a pessoa não pode pregar a palavra de Deus. Pode pregar a palavra de Deus, pode exercer o poder de fé, pode exercer a sua visão profética, exercer o seu chamado cristão. Mas cuidado, porque existem pessoas que usam a lei para embargar e pegar homens de Deus. Então, muito cuidado como nós estamos fazendo essa fé funcionar. O que é isso? É comum pessoas da igreja procurarem um pastor ou líder e expressar seus problemas de saúde. E este, na tentativa de ajudar, acabar prescrevendo remédio com a finalidade de obtenção de cura. Ou também artes milagrosas através de orações. Praticar curandeirismo. Está aqui, Código Penal, no artigo 284 do Código Penal vai falar sobre a questão da prática de curandeirismo. Diz assim: praticar curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, ou seja, quem tem autonomia e autoridade para prescrever e aplicar remédio é médico. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Eu não tenho legalidade de fazer diagnóstico nenhum sobre qualquer paciente. Manda a pessoa procurar um médico. É o médico que vai dizer qual é o problema que ela tem. É o médico que vai passar o remédio para ela. E onde é que está a questão do crime de charlatanismo? Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Ou seja, eu decreto ali, não, você vem até mim, eu vou fazer uma oração, você vai dar uma oferta de tanto e Deus vai lhe curar. E depois que você der essa oferta, se a oferta for maior, você vai receber uma cura, um milagre maior. Isso é charlatanismo e de repente a pessoa pode embargar ali, ser pego e receber uma sanção da lei ali pela justiça. Então, muito cuidado. O crime de charlatanismo está ali no artigo 283 do Código Penal, que diz: inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se você pregar a palavra no tempo certo, as pessoas certas e na dose certa, a palavra por si só, ela já fará esses milagres na vida da pessoa, porque os sinais seguirão aos que crerem. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Marcos 16, vai dizer em 1 Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Marcos 16, versículo 17, imporão as mãos nos enfermos e eles serão curados. E Mateus capítulo 10 também, onde Jesus envia as pessoas ali para curar leprosos. Mas ele deixa bem claro o seguinte: que não se pode cobrar pela oração feita, não pode se oferecer cura ou milagre por dinheiro. A gente não pode contribuir também com a desigualdade social através dessas práticas espirituais, aonde, por exemplo, eu faço um ato profético na igreja e as pessoas são levadas ali a comprar um elemento. Aquele elemento, segundo a minha visão, vai levar graça, vai levar saúde para aquela pessoa, mas ele tem um determinado preço e aqueles que não podem pagar por aquele preço também ficarão sem ou excluídos ali daquela bênção. Então é necessário tomar muito cuidado para não praticar esse tipo
de coisa. E como Jesus fez? Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos. E quando Jesus curava um leproso, ele dizia, vai e se apresenta ao sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote que tinha a legalidade de averiguar que aquela pessoa estava curada e emitir ali um decreto de cura. E quem é que tem hoje esse decreto? Quem é que tem a missão e o legado perante a lei para decretar quem está curado ou não? O médico. O pastor fez uma oração ali na pessoa, a pessoa se sentiu bem, né? Depois da oração, eu estou me sentindo muito bem. Então manda a pessoa procurar o médico vai dizer que ele está curado ou se não está curado. Depois da ordem médica, a pessoa testemunha ali como ela se encontra. Mas é necessário, então, que se tenha esse cuidado. No próximo vídeo nós vamos falar só sobre a questão do casamento e união estável. Deus abençoe e até a próxima aula.